Em todo o país, as campanhas eleitorais já estão prontas para começar. Chegou o momento da conquista do voto do cidadão. Por isso, o Top Notícias começa hoje uma série de reportagens especiais que vão abordar as eleições municipais de 2016. Confira. No dia 2 de outubro, mais de 140 milhões de brasileiros em 5.568 cidades vão às urnas para escolher quem serão os agentes políticos que vão administrar os municípios a partir de janeiro de 2017. O Top Notícias vai trazer uma série de reportagens especiais destacando a importância do seu voto para a sua cidade, bairro e rua. Você sabe qual é o papel dos poderes executivo e legislativo no seu município? Hoje vamos falar justamente sobre o que o prefeito pode fazer ou não pela sua cidade. E o vereador, qual é a sua função na Câmara? O primeiro voto que o eleitor registra na urna eletrônica é do vereador, agente político que compõe o poder legislativo. O vereador, a primeira função dele é fiscalizar as contas públicas e esses serviços públicos prestados pelo Poder Executivo Municipal. Segundo lugar, é votar e propor leis de interesse local. Leis, por exemplo, que estabelecem salários de servidores, leis que estabelecem passe livre para os estudantes, leis que estabelecem as regras que devem ser observadas no trânsito. As leis apresentadas e aprovadas nas câmaras municipais interferem diretamente na vida de uma cidade. Entre as leis que o vereador pode propor na Câmara, destacamos duas: a Lei Orgânica e o Plano Diretor. O Plano Diretor da cidade, que é a lei que descreve como deve ser feita a ocupação urbana, qual deve ser a altura das casas, como deve ser a estrutura. Por exemplo, em Mariana e Ouro Preto, que são cidades históricas, esse Plano Diretor deve levar em consideração essas características do nosso município. Então, essa é uma lei muito importante que os vereadores têm que votar. Outra lei importante, que é a lei que a gente chama de Constituição do município, que é a lei orgânica do município, a lei mais importante do município, é votada também pelos vereadores. Então, dentre as duas leis mais importantes que eles votam está a lei orgânica, que é a lei que estabelece todas as principais regras aplicáveis dentro de um município, e o plano diretor, que estabelece as regras de ordenação e ocupação urbana. Com a escolha do vereador, o cidadão agora tem o direito, na cabine da urna, de votar para prefeito ou para o chefe do executivo municipal, que é a autoridade máxima de um município, conforme está escrito na Constituição brasileira. O prefeito, ele vai administrar a cidade, o município do qual ele é o prefeito. Entre as suas principais funções está promover concursos públicos, contratar servidores públicos, providenciar a limpeza urbana, providenciar a educação pública fundamental, que é a responsabilidade dos municípios, proporcionar os recursos necessários para as unidades de saúde, os serviços de saúde, a compra de medicamentos para a população, promover o transporte público urbano através de uma licitação onde ele vai contratar essas empresas para poder prestar esse serviço. Então, o prefeito é o grande gestor, é o grande administrador dos recursos que os cidadãos pagam para o município. Ele tem a obrigação de usar esses recursos em benefício da população local, em benefício dos cidadãos daquela cidade. Além da competência em gerir os recursos financeiros, o prefeito representa o município nas relações com outras instituições. Então, ele pode representar o município perante o governo federal, perante o governo estadual, através, por exemplo, para buscar recursos. E essa função também é muito importante, pois ele pode, através dessa representação, conseguir muitos benefícios para a sua cidade. Por exemplo, um município que não tenha um aterro sanitário pode conseguir, junto ao governo estadual e federal, um financiamento para construir esse serviço, que é muito importante para a população. O promotor explica a importância do eleitor pesquisar sobre os candidatos que ele vai votar e não se esquecer de acompanhar o trabalho deles. Deve entender que o direito ao voto também é um dever de se informar, de conhecer, e que não se deve de forma alguma vender o seu voto, porque além de ser um crime, você está violando um direito que foi conquistado com muita dificuldade durante vários anos pelos nossos antepassados. Segundo lugar, partindo dessa premissa de que o voto é um direito e é um dever também, que deve ser exercido com responsabilidade,
Depois de votar, ele deve acompanhar o seu candidato, principalmente no que tange às ações concretas dele, né? Quais foram as leis que ele votou favorável ou contra, né? Uma lei, por exemplo, que cria um direito para crianças e adolescentes. Esse vereador votou contra ou a favor? E também ver como ele está atuando. Será que ele passa 4 anos sem apresentar nenhum projeto de lei, né? Será que esse é o tipo de vereador que a pessoa quer? E também como ele está fiscalizando as contas públicas. E no caso do prefeito, o cidadão deve verificar como está o serviço de saúde na cidade, como está o serviço de limpeza urbana, como está o serviço de educação, né? Como são os contratos e as licitações do município, se os gastos públicos estão realmente trazendo benefício para a população ou não, como estão as obras realizadas pelo poder público, né? E a partir daí ele avalia esse candidato durante os 4 anos e vai poder ter uma decisão, verificar se a sua decisão foi consciente ou não, porque provavelmente na próxima eleição ele vai se recandidatar e aí ele vai poder fazer uma prestação de contas. O voto é um direito e obrigação de todo cidadão brasileiro. Votar é muito mais que registrar um número em uma urna eletrônica. É participar diretamente na construção da democracia, do respeito ao próximo e de uma sociedade mais justa e igual para todos.